faz bem à alma falar com Deus, me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é forte. Boa noite, queridos. Boa noite também a quem nos acompanha em casa. Uma alegria poder estarmos reunidos aqui para louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. E eu queria começar essa reunião de oração lendo um versículo da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse texto é um texto muito lindo da palavra de Deus. E ele fala, tem muito a ver com o que nós vamos cantar agora, nessa noite. Jesus, por meio do seu sangue, nos comprou. E a primeira música que nós vamos cantar, ela fala justamente disso, redenção. O que é redenção? Redenção era quando alguém ia e dava liberdade a um escravo, a um servo. E então, esse escravo, ele deixava de ser escravo e era redimido. E quando eu leio esse versículo e canto essa música, eu lembro disso. Antes, eu era escravo do pecado. Vivia no pecado. Mas por meio de Cristo Jesus, por meio do preço que foi pago lá na cruz, hoje eu não sou mais escravo, mas sou servo do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores, do Deus soberano. Então vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos louvar a Deus, lembrando que antes éramos escravos e agora somos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele desceu
decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, dele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entrega, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entrega, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entrega, vou me render, aos teus pés vou me lançar. Tudo entrega, vou me render, aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém, louvado seja o nosso Deus. Vamos cantar agora, nesse momento, Incomparável és. Que somente Deus, em vários momentos de nossa vida, somente Ele pode cuidar da gente. Às vezes nós nos desesperamos, nós ficamos abalados por causa das circunstâncias, devido a atuais circunstâncias, momentos de incerteza e dúvida, e nós buscamos socorro
em um determinado lugar, buscamos socorro em pessoas, buscamos socorro em, sei lá, em outras coisas, quando só Deus pode cuidar da gente. Esse mesmo Deus que deu o seu Filho Jesus para nos comprar, para nos redimir lá na cruz do Calvário, é o mesmo Deus que pode cuidar e cuida da gente hoje. E eu acho muito linda essa música que ela fala: crianças com dor em seus braços descansam. Muitas vezes, por mais forte que a gente pareça, a gente se depara com determinadas situações em que a gente age como criança, sem saber o que fazer, com medo, inseguro. Mas Deus está lá, pronto, esperando para nos receber em seu colo, como um pai, como um Deus que cuida. Então vamos declarar que esse Deus, ele é incomparável. Incomparável és, ninguém jamais tocou assim em meu ser. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. Incomparável és, ninguém jamais tocou assim em meu ser. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. O teu amor corre como um rio em mim, e a cura vem de tuas mãos. Crianças com dor em teus braços descansam. Ninguém é como tu. Incomparável és, ninguém jamais tocou assim em meu ser. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. Ah, Deus, nós te louvamos e te exaltamos, porque só Tu és Deus. Não há nada que possamos comparar com o Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos dessa verdade, e no momento de angústia, de tristeza e de dor, de incerteza, de dúvida, de tribulação, buscamos socorro em outros lugares, buscamos socorros em pessoas, quando na verdade só o Senhor mesmo pode nos socorrer. O Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. Pai, que nesse momento tão difícil que estamos vivendo, possamos fitar os nossos olhos
nesse Deus que cuida, e correr para os teus braços. Ah, Deus, clamamos pelo teu socorro. Precisamos de ti, a igreja precisa do Senhor. Ah, que Deus incomparável. Que Deus incomparável que olha para um tão pequeno pecador e ainda se importa, e ainda ama, e ainda cuida. Louvado seja esse Deus incomparável. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Queria chamar o pregador dessa noite, Luiz Madeira, vai estar conduzindo a pregação, que o Espírito Santo possa usar grandemente a vida do nosso irmão. Boa noite. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos ler um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Jesus vai falar de algo aí que ele falou, está relatado nos 4 evangelhos. E pelo menos as coisas que ele diz, algumas coisas assim que são centrais, ele repete isso aí pelo menos umas 6 vezes, em momentos diferentes dentro dos evangelhos. E é a palavra que nós vamos estudar hoje. Nós podemos começar lendo no capítulo 14, verso 25 e o verso 26. Ora, ia com ele uma grande multidão, e, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É o que ele está falando. Se não amarmos mais a Ele do que amamos os nossos familiares, nós não podemos ser discípulo dele. É interessante que no começo do verso 26, ele diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, daí vai continuando, né, relatando ali as pessoas. Mas dá a entender nessa versão aqui, que é a Almeida Revista e Corrigida, que como se a pessoa tivesse que aborrecer ou chatear ou de alguma forma causar alguma inimizade, e não é isso que ele está dizendo. Por isso eu vou ler novamente esse verso 26 em 3 versões, para ser bem mais claro e a gente não se confundir achando que ele está falando que tem alguma coisa relacionada à briga ou coisa parecida, e não é isso. Vou ler primeiramente o verso 26 na versão edição pastoral, que é a Bíblia Católica. Diz assim o verso 26: se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim do que a seu pai, e repete tudo de novo, né? Então ele diz assim: se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim do que ao seu pai, aos seus familiares, essa pessoa, ele repete novamente, esse não pode ser meu discípulo. Na Nova Versão Internacional diz assim: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então ele faz essa relação de familiares e diz também que você não pode amar mais a você do que a Deus, a Cristo. Você tem que amar a Cristo acima de todas as coisas, acima de você mesmo.
senão você não pode ser discípulo dele. E ele é muito claro, e ele fala isso para a multidão, que nós vemos no verso 25. Um dia desses eu vi alguém pregando esse mesmo texto e a pessoa diz que Jesus estava falando para os discípulos. Mas o texto é claro, ele diz que ele ia com uma grande multidão e voltando-se. Ele se voltou para a multidão e disse essas coisas que nós lemos aqui inicialmente. Então, a questão de aborrecer ali, na verdade, é dar preferência, preferir. Né? Você não pode preferir os seus parentes ou valorizar eles mais que a Cristo. Tem algumas pessoas que a gente vê que eles valorizam, isso acontece muito na relação de pais e filhos, e filhos e pais também, que às vezes endeusam os seus pais, endeusam os seus filhos e deixam Deus em segundo plano, e aquela pessoa sempre vem em primeiro lugar. E Jesus está sendo muito claro: aquele que quer me seguir é assim, se não for assim, não pode ser meu discípulo. Na tradução da linguagem de hoje, também vou ler novamente, para ficar bem claro, você que está assistindo, talvez, não sei se você está aí com a Bíblia acompanhando, mas o Renan colocou o texto lá, né, Renan? Então você pode acompanhar pelo texto lá. Então você vai ver que o texto é diferente do que eu estou lendo aqui, eu estou lendo numa outra versão. Essa versão, nova tradução na linguagem de hoje, é uma linguagem muito boa para você que está começando a ler a Bíblia, que tem dificuldade. Às vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim: puxa, eu já li a Bíblia, mas eu não entendo, ela é confusa. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, que não entende a Bíblia. Porque muitas vezes as Bíblias são nessa linguagem aí do João Ferreira de Almeida, traduções lá de 1969 e outras anteriores, e ela usa um português muito arcaico, de palavras que nós não estamos acostumados mais a usar hoje. E a língua, ela vai se modernizando, ela vai mudando e ela vai se simplificando. Então, palavras assim diferentes, as pessoas leem e não conseguem entender até a forma que eles, vamos dizer assim, o João Ferreira de Almeida, por ser português, a forma de colocar as frases, elas são meio invertidas, e para o nosso, vamos dizer assim, o nosso cérebro de brasileiro, a gente não entende muito. Fica meio estranho mesmo, e eu concordo com essas pessoas que às vezes não têm entendimento. Lógico que o cristão também, o entendimento da palavra vem pelo Espírito Santo. Mas vamos ler aqui o que diz no mesmo verso 26, na nova tradução na linguagem de hoje. Aconselho você aqui, às vezes tem uma Bíblia que você não entende, invista um pouquinho, compre uma Bíblia na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Você vai ver que vai ser bênção, que você vai começar a entender o texto. E aí também você pode comparar com essa Bíblia que você acha que é bem difícil de entender. Diz assim: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não amar mais, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode me seguir se não me amar mais do que todas essas pessoas e mais do que você mesmo. Aí, vamos dizer assim, aquela pessoa que não conhece muitas coisas de Deus, não conhece muitas coisas do Evangelho, está tendo o seu primeiro contato com a Bíblia, né, desavisado, ele vai ler isso e vai falar assim: ei, quem esse Jesus pensa que ele é? Como assim? Nós vamos estudar isso aqui um pouquinho mais à frente. Jesus, fica claro aqui para nós, até aqui, eu creio que vocês também estão entendendo isso, que ele não está propondo não amar os seus parentes, ou não valorizar, ou ter uma ruptura de amor com seus parentes. Muito pelo contrário. Se você ama o seu pai, a sua mãe, seu filho, né, seus irmãos, você tem que continuar amando com a mesma intensidade, da mesma forma, mas agora você entende que para ser discípulo de Cristo, você precisa amar mais a Cristo. Não diminuir o amor por aqueles que são seus queridos, seus parentes. Mas ele está falando: se não adianta me seguir. Porque ele estava falando para uma multidão que já todos os textos aí dos evangelhos, nós vamos ver que uma multidão acompanhava Jesus. Muitas vezes quase que ele tinha que fugir da multidão, porque a multidão ia atrás dele onde ele estava, por causa dos milagres, das coisas que ele falava, ele pregava de forma diferente. O povo mesmo diz como alguém que prega com autoridade, não como os escribas e fariseus.
Então o povo estava atrás dele, queria receber alguma coisa, outros queriam ser curados, outros precisavam de algum favor. Teve pessoas que chegaram lá falando sobre a herança, que o irmão não queria dividir a herança, então eles achavam que Jesus era solução para todos os seus problemas. E ele fala para essa gente: ei, vocês querem me seguir, vocês querem ser meu discípulo, só que é o seguinte, tem que seguir dessa forma. E aí, tenho certeza que muitos deles deixaram de seguir. E não é só uma vez, várias vezes Jesus faz isso. Ele pergunta: é assim? Vocês querem me seguir desse jeito? No Sermão da Montanha, um exemplo, um monte de gente foi embora. Ele chegou naquele dia a perguntar para os seus discípulos: e vocês? O que vão fazer? Vocês também vão fazer que nem eles, vão me abandonar? E eles não abandonaram, porque eles eram discípulos. Já tinham abandonado lá o seu pai, os seus ofícios, né? A sua rede de pesca. Um era servidor público, abandonou tudo e estava seguindo a Cristo. E o texto continua. Antes a gente ler mais à frente, é interessante que, certo dia, falando de fariseus e saduceus, que era o pessoal que conhecia a lei, e muitas vezes causavam problema para Jesus, tentavam armar alguma coisa para pegar ele numa contradição. Certo dia, os saduceus estavam ali, meio que debatendo com ele, e Jesus tinha dado várias respostas, e eles não tinham mais o que falar para Jesus. Tinha esgotado aquele repertório do que eles conheciam, e eles já ficaram sem graça. Aí os fariseus, sabendo disso, se reuniram lá no cantinho, pegaram um deles, que era um especialista, perito na lei, e esse cidadão fez uma pergunta para Jesus, que está lá em Mateus 22, 36. Nós vamos ler ali 4 versos de Mateus, daí a gente vai voltar para cá para isso tentar nos ajudar a compreensão desse texto aqui. No verso 36, esse fariseu faz a pergunta para Jesus. Ele diz assim: mestre, olha só, ele já chama Jesus de mestre. Então, para falar, nós estamos aí na mesma altura, no mesmo patamar para discutir isso. Talvez essa era a ideia dele. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, verso 37, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Verso 38, esse é o primeiro e o maior mandamento. Jesus respondeu a pergunta dele, o questionamento dele, deu resposta completa, mas Jesus foi além. E aí ele continua no verso 39. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Verso 40, foi além. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eles fazem uma pergunta, Jesus dá a resposta correta a essa pergunta, vai além dele falar que o primeiro mandamento era esse, amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Existia um segundo mandamento mais importante, que era amar o próximo como a si mesmo. E por que ele fala isso para eles? Porque eles não amavam o próximo como a si mesmo. Os saduceus e fariseus, eles achavam que eles eram guardiões da lei, eles se achavam mais importantes, mais inteligentes, ou tinham mais direitos que as outras pessoas. Eles não amavam o próximo como a si mesmos. E no verso 40, Jesus ainda emenda: desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então eles não estavam cumprindo a lei. Mais uma vez, Jesus dá a resposta e os deixa sem o que falar. E agora Jesus dá esse mandamento para aqueles que querem ser discípulos dele, que é amar ao próximo, amar a ele mais do que a si próprio. Lá ele diz que nós temos que amar o próximo como a gente mesmo. Agora ele propõe: você tem que me amar mais do que você ama você. Então não tem sombra de dúvida, nesse mundo não há mais nada nesse mundo que exista que possa ser amado mais que Jesus. Aí nós vamos voltar àquela pergunta que o desavisado faz: quem esse Jesus pensa que ele é? Jesus era judeu, nascido de Maria,
nós conhecemos a palavra, nós estudamos. Hoje, eles não sabiam muitas coisas porque eles estavam vivendo a história. Mas nós, hoje, olhando para trás, é até covardia querer se comparar com essas pessoas que se relacionam e em algum momento estão conversando com Jesus. Nós conhecemos a história, nós sabemos quem ele é. Quando alguém fala assim, quem esse Jesus pensa que ele é? Jesus disse nos evangelhos, quem me vê, vê o Pai. Nós sabemos quem ele é. Eu e o Pai somos um. Ele diz, no princípio o verbo era Deus, e estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Nós sabemos essas coisas, nós sabemos quem ele é. Esse Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, aquele que foi crucificado, pregado na cruz para nos salvar. E é ele que está falando, que se você não amar mais a mim do que as outras coisas, você não pode ser meu discípulo. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus, todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. E ele é o nosso Senhor e Salvador, por conta do que ele fez por nós. E fica muito claro aqui que não é para abandonar a família, é para continuar amando na mesma intensidade. Interessante que o apóstolo Paulo, sabendo todas essas coisas, ele orienta o seu discípulo Timóteo, lá em 1 Timóteo 5,8, Paulo escreve assim para ele, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Não é para negligenciar o amor aos nossos familiares, mas também não é para negligenciar que Jesus vem em primeiro lugar. Verso 27. Aí ele vai apertando mais. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mais uma condição: quem não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para aquelas pessoas, naquele momento, ouvir isto, que tinha que carregar a cruz, era algo bem estranho, porque eles conheciam o que estava acontecendo ali. Eles conheciam as leis que regiam aquele lugar. Quando falava que alguém ia carregar a cruz, qualquer pessoa entendia que isso era condenação, estava relacionado à condenação. Carregar a cruz era caminhar para a morte. Talvez as pessoas pensassem assim, ei, mas eu não sou bandido para carregar a cruz? Porque quem carregava a cruz eram condenados, eram bandidos, eram traidores do Estado romano, que eram crucificados. E Jesus fala assim, quem quiser ser meu discípulo tem que carregar a sua cruz. E com certeza isso era muito estranho para eles. Hoje as pessoas, quando alguém fala assim de carregar a cruz, as pessoas entendem errado. Elas entendem a questão de carregar a cruz como sofrimento. Assim, eu estou sofrendo, eu estou com essa doença, eu estou carregando a cruz. Eu fui demitido do meu trabalho e agora não tenho trabalho, eu estou carregando a cruz. Não é nada disso. Carregar a cruz é você, como Jesus carregou a cruz, ele não tinha pecado, ele foi condenado injustamente e ele carregou a cruz. É nesse sentido que ele está falando, porque ainda não tinha acontecido. Ele estava falando de coisas que iam acontecer, mas eles entendiam que era carregar a cruz. Era sofrimento, era morrer, era se entregar, era parar de viver para esse mundo e viver para Deus. Foi o que aconteceu com Cristo. Ele foi crucificado, ele morreu e ele ressuscitou para viver com o Pai. Carregar a cruz não é significado de sofrimento, mas ela demonstra a quantidade de amor envolvido no relacionamento com Cristo. É isso que ele quer dizer. Até onde vai o seu amor por mim? Até onde você me segue? Em Marcos 8,34, é a mesma ideia, não precisa abrir lá, permaneça aí no texto. Na parte B diz assim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. É esse entendimento. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é negar-se aos seus desejos, às suas vontades, aos seus desejos pecaminosos, aquilo que não agrada a Deus, não fazer aquilo que pode ser danoso para o testemunho, negar-se a si mesmo. Quem não nega a si mesmo acaba por tornar a sua fé mesquinha e raquítica.
A proposta de Jesus aqui é negar as vontades, as maiores vontades do nosso ser, do nosso coração, para voltar toda a nossa energia, todo o nosso amor a Ele. O discípulo, segundo o que ele põe aqui, precisa dizer sim para a cruz. Por quê? No entendimento de outros textos, como eu falei, de coisas que nós já vimos, de Romanos, por exemplo, quando nós somos batizados, nós somos crucificados com Cristo. E quando saímos daquela água, saímos para viver em novidade de vida, como alguém que está nascendo novamente, revivendo, ressuscitando, como Cristo ressuscitou para viver para Deus. Agora, antes, estávamos, por causa da cruz de Jesus, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ressuscitado com Cristo, deve viver para satisfazer a vontade daquele que libertou do antigo Senhor, o pecado. O que você entende por negar a si mesmo e carregar a cruz? Você que é cristão, vamos dizer assim, esse aí é o parâmetro que Cristo está colocando. Amar mais a Ele que todas as coisas, negar a si mesmo, carregar a cruz para ir após Ele. As pessoas têm uma noção errada do que é carregar a cruz. Não é sofrer qualquer sofrimento. É sofrer as injustiças por causa do amor a Cristo, por causa do seu testemunho, por causa da sua fé cristã. Carregar a cruz é não fazer determinadas coisas por causa do testemunho cristão. Às vezes você deixa de fazer a tal coisa, você é livre para fazer, mas você pensa, não vou fazer isso por causa do testemunho. Tem pessoas que vão se escandalizar. Isso é carregar a cruz. Carregar a cruz, muitas vezes, é ser acusado injustamente de alguma coisa que você não fez ou que você não disse, por causa da sua fé. Carregar a cruz, muitas vezes, é não ser convidado para uma festa ou para algum evento por causa da sua fé. Não ser promovido por causa da sua fé cristã. Eu já ouvi gente dizer isso. Eu não vou ajudar esse crente aí. Mas isso, mesmo assim, não é sofrimento. Eu não vou ficar sofrendo por causa dessas coisas. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar quando formos perseguidos por causa da nossa fé em Cristo. Isso é carregar a cruz, não é ficar chorando nos cantinhos, se lamentando. É se alegrar, porque se estamos sendo perseguidos por causa de Cristo, estamos vivendo o Evangelho que Ele falou para viver. Carregar a cruz é deixar de amar as coisas do mundo, as coisas mundanas. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o pastor Agostinho Basso, ele é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, e eu fiz uma pergunta para ele, e ele me respondeu na bucha. Perguntei assim: pastor, o que mais impede o crescimento espiritual dos cristãos? E ele respondeu para mim assim: o que mais impede o crescimento espiritual dos cristãos é o mundanismo. É a pessoa dar valor às coisas do mundo, viver as coisas do mundo, amar as coisas do mundo. O dicionário diz assim, talvez você fale, mas o que é mundanismo? O dicionário diz que é o modo de vida de quem só pensa em se divertir e usufruir dos bens materiais. Mundanidade, caráter ou qualidade de mundano, do que se relaciona com o mundo terreno por oposição ao mundo espiritual. O mundanismo é o sistema de valores contrários à fé cristã. E foi isso que o pastor disse. É o que impede muita gente de crescer na fé cristã, no conhecimento bíblico, é o mundanismo, é não carregar a cruz. É talvez carregar a cruz só em alguns momentos, quando estamos reunidos no templo, ou quando recebemos o irmão da igreja em casa, ou quando tem alguém nos olhando. Tem até um livro que eu li, muitos aqui já leram, Quem é você quando ninguém está olhando?
Quem é você? E Jesus sabe todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Nada escapa ao conhecimento do Senhor. Acho que não foi na última, na penúltima vez que eu preguei, Romanos 8, do 1 ao 14, eu falei sobre a questão da pessoa que se converte e se batiza. Que o texto é claro em dizer que é crucificado com Cristo e ressuscita para Cristo. Sepulta a velha criatura e nasce uma nova criatura para a novidade de vida, para viver para o Senhor. E aí, às vezes, nós olhamos nesse mundo, nos deparamos com muitas coisas, maus testemunhos. E às vezes a gente tem que se perguntar, será que a pessoa se converteu? Ou a pessoa perguntar a ela mesma, eu me converti? Mudou a minha vida quando eu me entreguei às águas do batismo? Eu passei a agir de forma diferente, eu comecei a abandonar o pecado, eu abandonei coisas que eu fazia, tinha coisas no mundo que eu valorizava tanto, que hoje eu não valorizo tanto, eu amo mais a Deus e a Cristo, e a cada dia eu busco mais aprender dele, gasto tempo com a palavra, em oração, estudando, meditando na palavra, ou não mudou muita coisa, eu continuo praticamente sendo a mesma pessoa e fazendo as mesmas coisas. Porque, às vezes, como eu disse lá na outra pregação, é melhor você dar uma conversada com o pastor, porque tem alguma coisa errada com a sua conversão. Tem gente que se converte anos e continua sendo boca suja, continua sendo desonesto, continua sendo mentiroso, continua sendo o mesmo tarado que era, continua sendo corrupto e fingido. Jesus é muito claro. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Jesus dá mais ilustrações para ajudar no entendimento desses ouvintes. Ele usa coisas que eles sabem. Versos 28 a verso 32. 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual o rei que indo à guerra para pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então ele coloca duas histórias. Ele coloca uma possibilidade. Qual de vocês, querendo edificar, não vai ver primeiro se tem o valor para concluir? Porque senão você pode ser motivo de zombaria, porque não calculou direito. E aí ele fala do rei também, que tem que avaliar com o recurso humano que ele tem, vale a pena enfrentar essa empreitada, que vai custar vidas de pessoas e talvez até a vida dele, ou é melhor ele entender que não vale a pena desperdiçar esse recurso e ser responsabilizado pela vida de outros? Essas coisas, Jesus está falando isso porque ele está falando assim, vocês sabem avaliar essas coisas, vocês sabem planejar, vocês sabem fazer planejamento, vocês sabem fazer negócios. Mas ele não para por aí, ele continua ali. Verso 33. É a continuação da ideia. O verso 33, ele fala assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele coloca duas condições que é muito clara para eles. Ele fala, qual de vocês que não faz isso? Aí agora no 33, ele, vamos dizer assim, ele pega pesado mais uma vez e coloca mais uma condição. Ele aperta mais. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser
meu discípulo. Nós não podemos nos envergonhar de carregar a cruz. E carregar a cruz é o tempo todo. Talvez você nem se toca que você está carregando a cruz e de vez em quando você tem que lembrar, opa, estou carregando a cruz. Talvez você está sozinho num lugar lá e encontra uma senhora, né, que te dá uma cantada, você, opa, eu estou carregando a cruz. Porque se eu esquecer que eu estou carregando a cruz, pode ser que eu vá por um caminho que não esteja agradando Jesus e não condiz com a fé cristã. As coisas velhas do mundo. E volta e meia, aquele inimigo do Evangelho, inimigo de Deus, aquele encardido no inferno, sempre coloca condições e armadilhas para a vida cristã. E muitos têm caído nelas. O tempo todo eu tenho que lembrar que estou carregando a cruz. Você está carregando a cruz? Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, pois ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz isso na carta aos Romanos, verso 16 do capítulo 1. Não me envergonho do Evangelho, nós não podemos nos envergonhar de carregar a cruz, de dizer que somos cristãos. Às vezes as pessoas perguntam, por que você age assim? Eu não faria isso. E aí você tem que falar para ela, porque eu sou cristão. Os valores desse mundo não são valores para a minha vida cristã. Muitas vezes os valores desse mundo vão de encontro à fé cristã, contrários à fé cristã. Será que todos os cristãos que existem hoje nesse mundo são cristãos que carregam a cruz? Que estão carregando a cruz? Ou já abandonaram a cruz encostada em algum lugar? Porque não é a cruz de Cristo, é a sua cruz, é a nossa cruz. Cada um tem que carregar a sua. Não é aquele sofrimento de carregar a cruz, mas carregar a cruz para demonstrar o amor que nós temos por Ele, que morreu por nós, que nos proporcionou a salvação. Quanto tempo temos gastado na presença de Jesus? Quanto tempo temos gastado orando, como foi pregado aqui domingo? Quais as implicações de ser cristão, de seguir a Cristo? Será que não existe pessoas que amam mais a televisão do que a Jesus? Eu já soube de irmãos, já passei em outras igrejas, congreguei em outras igrejas, e aqui já faz um tempo que estou, mas eu já soube de irmãos que deixaram de ir no culto de manhã na igreja porque começou a passar um programa lá no canal de esportes lá, que ele gostava muito. Então ele ficava em casa para assistir. E aí acabava indo à noite. E muitas vezes o que acontecia, aquelas coisas durante o dia e tal, e à noite estava cansado e foi visitar alguém, e daí ele acabava nem indo no culto da noite. Será que nós, olhando esse padrão de Jesus aqui, amar a Ele mais que todas as pessoas, mais do que a si mesmo, carregar a cruz, negar-se a si mesmo, e no verso 33, renunciar a tudo quanto tem, será que nós conseguimos nos enquadrar bem nisso? Será que nós não estamos levando uma vida cristã relaxada, de qualquer jeito, tipo aquela música, deixa a vida me levar? O quanto nós investimos em oração, em meditação da palavra, leitura da palavra? Tem pessoas que valorizam mais o futebol do que a Jesus. Eu soube de uma família, uma pessoa que estudou comigo no seminário, que chegava dia de jogo do clube lá deles, aqui do Paraná, eles não iam na igreja. Só a mãe ia na igreja. O pai e os 2 filhos não iam na igreja. 2 pequenininhos. Uniformizado dos pés à cabeça daquele time que eles torciam. E a mãe muitas vezes querendo levar os filhos para a igreja. O pai, não, hoje é dia do jogo, do time. Pagava lá um cartão, lá não sei como é que funciona, porque você não precisa comprar a entrada sócio, não sei do que lá, né? Esse negócio. Bom, o cara era sócio lá, uniforme do time dos pés à cabeça, e domingo é jogo. E a mãe querendo ensinar os caminhos do evangelho para os filhos, e o pai
que deveria estar junto, torcendo tudo. Talvez lá no futuro, depois, se a coisa não mudar, aí vai reclamar. Daí vai pedir oração para o pastor, oração na igreja, porque meus filhos não querem saber do evangelho. Tem gente que ama mais um time de futebol do que Jesus. Tem gente que ama mais as redes sociais, as suas postagens do que Jesus. São os deuses internos, as coisas que têm mais valor muitas vezes que Cristo. E Cristo está pegando pesado com a multidão. Nós temos uma multidão por aí que diz que ama Cristo, que confessa com a sua boca a Cristo, mas a atitude e o testemunho não bate com o que elas dizem. Misericórdia, Senhor. Nós temos que pedir misericórdia, porque muitas vezes as coisas desse mundo vão nos afastando, e quando a gente se dá conta, a gente está saindo do curso para onde a gente tinha que ir. Evangelho sem a cruz não é evangelho. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Tem um hino que nós cantamos aqui que, na maioria das vezes que eu canto, eu me arrepio com ele. Que eu olho para a cruz eu vou. Ali a gente entende o que é a cruz, e o cristão precisa entender o que é a cruz. O significado da cruz, a grandiosidade que a cruz traz para a vida do crente. Não é uma coisa simples. Foi o único verdadeiro sacrifício para salvar todo aquele que nele crê. É graça, hoje é graça, mas não é uma graça barata, porque custou a vida de Cristo. E muita gente até hoje ainda fala assim: quem esse Jesus pensa que ele é? Ele é aquele que morreu na cruz, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Jesus. As pessoas muitas vezes falam coisas a respeito de Cristo porque não conhecem a Cristo. Já ouvi também cristãos falar assim: olha, as coisas da Bíblia não é bem assim, não dá para levar tudo que está aí. Você vai viver, qual que é o teu norte, qual que é o teu mapa, a tua bússola, para onde você vai? Eu creio que é a palavra de Deus. Agora, se eu achar que não é bem assim, eu tenho que também ir lá conversar com o meu pastor. Talvez a minha conversão tenha alguma coisa errada. O meu batismo teve alguma coisa errada. Não entendi o que estava fazendo. A palavra de Deus eu creio que esse livro, a Bíblia, é a palavra de Deus. E a cada dia ele se renova. Esse texto que eu estou pregando aqui para vocês, quando o irmão me falou para pregar na quarta-feira, eu estou preparando um outro texto, só que não estava pronto ainda. Então o que eu fiz? Como Deus já me deu outros textos, eu fui lá no meu arquivinho, peguei um texto que eu preguei em 2017 aqui, junho de 2017. E daí li o texto, não achei o esboço onde estava, né? Li o texto, mas eu achei o áudio do texto que eu tinha. E o que eu estou falando aqui hoje, nesse texto, não tem nada a ver com outro texto. No primeiro momento que eu escutei, falei: que bênção de palavra! Mas quando eu comecei, por isso que eu estou falando que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela se renova na vida do cristão. Ela traz coisas novas. Era simples, estava tudo pronto, era só dar uma lida de novo e pregar. E à medida que eu fui lendo e fazendo anotações, e alguma coisa chamava a atenção, consultava outro texto, é o mesmo texto. Mas se você olhar o que está sendo falado aqui, não tem nada a ver com o que foi falado lá da outra vez. Você pode tirar talvez 10, 15, 20, não sei quantos sermão do mesmo texto. E Deus vai te dar coisas novas. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. E isso é graça para a nossa vida. Evangelho sem a cruz não é evangelho. Então a conclusão está aqui. Quem pode ser discípulo? Jesus disse aí: tem que amar mais a Ele do que os nossos parentes e amar mais a Ele do que nós mesmos. Nós temos que carregar a cruz para seguir. E temos que renunciar tudo quanto temos. É aquela ideia de que tudo que nós temos, nós somos somente administradores, nada é nosso, tudo é dele. Então é renunciar totalmente aquilo que nós temos. Não tem aquele meu, isso é meu, não. É do Senhor, está nas minhas mãos para que eu administre.
E eu tenho que tomar cuidado com as minhas vontades, com os meus desejos, com os meus planos. Porque toda vez que eu faço planos, nós fazemos planos, nós temos que pensar, e o plano de Deus para a minha vida? O que Ele quer? Será que eu, fazendo esse plano, eu estou indo para aquilo que Deus tem reservado para mim? Jesus busca, aqui nesse texto, pessoas que têm compromisso com Ele. A multidão, muitas vezes, não tem compromisso. Várias vezes falam da multidão. A multidão estava ali porque ela queria alguma coisa. E hoje nós vemos multidões ainda, nos dias de hoje, correndo atrás de milagres, de curas, de problemas que está passando. Mas Jesus quer pessoas comprometidas. E Ele deixa bem claro, quando você se entrega, quando você se batiza, você está morto, crucificado com Ele. Você não pode mais viver para as coisas desse mundo. Você vai trabalhar? Vai trabalhar. Vai estudar? Vai estudar. Vai fazer planos? Vai. Só que quem tem que estar em primeiro lugar em todas essas coisas? Cristo. Nós temos que desapegar das coisas do mundo. Ser um discípulo de Cristo. Negar-se a si mesmo. Renunciar às coisas do mundo. Amar a Cristo em primeiro lugar. É isso que esse texto nos ensina. Quero só fazer um alerta aqui. Às vezes você vai pegar assim e falar, poxa vida, é mesmo. Eu me converti, eu me batizei e eu tenho que me entregar totalmente a Cristo. Aí a pessoa tem aquela ideia que vai abandonar tudo o que está fazendo para seguir o Evangelho. Então, uma coisa que o cristão precisa entender é qual é a sua vocação. Para que Deus te chamou? Porque se você não souber isso, lógico que a primeira coisa é ser discípulo, essas coisas que Jesus falou, né? Essas 3, 4 coisas que Ele coloca aqui, que nós temos que fazer para ser discípulo. Mas não é para você pegar amanhã e falar assim, eu sou empresário, eu vou deixar de ser empresário e agora vou ser missionário. A chance de você deixar de ser empresário, não ser mais empresário e não ser missionário é grande. Você não ser nem uma coisa nem outra. Porque você precisa de relacionamento, e é isso que Jesus quer. Quem tem um relacionamento, quem ama mais que todas as coisas, quer relacionamento. Se você ama alguém, você quer estar próximo dessa pessoa, você quer viver com essa pessoa, você quer fazer planos com essa pessoa. Então, como que uma pessoa simplesmente abandona tudo e vai? Não, vai com calma. Talvez você está fazendo um curso lá que você escolheu de nível superior, está estudando lá na universidade, está difícil, a gente sabe que tem muita coisa para estudar, muita matéria para fazer, aí você fala agora, espera aí, é isso mesmo, eu vou abandonar aquele meu curso e vou fazer teologia. A chance de você abandonar aquele curso e não concluir aquele curso que você começou, e também não terminar o curso de teologia, também é grande. Porque curso de teologia não é fácil. Eu conheço algumas pessoas que fizeram. O irmão lá fez. Foi fácil, irmão? Olha lá, está fazendo assim. Não foi, não é fácil. Nada é fácil. Precisa de dedicação. E às vezes as pessoas tomam uma atitude precipitada. Então vai devagar. Você tem que entender isso que Jesus falou. O que você está amando mais na tua vida? O que você mais valoriza? Coisas desse mundo ou o sacrifício que Jesus fez para você? Essa graça que nos atinge, que chega para nós hoje, é por causa do sacrifício que Ele fez. A ideia do texto aí, eu acho que, se eu não me engano, Mateus, que ele fala das mesmas coisas de entregar-se totalmente a Ele e carregar a cruz, ele também vai falar dessa questão. Ele diz assim, o homem pode fazer alguma coisa, tem alguma coisa que o homem possa dar em resgate à sua alma? Tem? Não tem. É favor imerecido, nós não merecemos, é porque Ele foi pregado lá, Ele foi crucificado, Ele morreu e Ele ressuscitou. E é por causa disso que nós, que somos seguidores de Cristo, não podemos ser apenas seguidores, mas discípulos. E o discípulo tem a preocupação de fazer outros discípulos. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa cada dia estudar mais essa palavra, ler mais essa palavra, ter essa intimidade com Jesus
e orar mais, como foi pregado domingo. Sem a oração também é muito difícil você se encontrar dentro do meio cristão e saber por que Cristo te chamou. Qual é a sua vocação? O que você vai fazer? Deus abençoe a todos vocês. Alisson. Muito bem, irmãos. Você tem carregado a cruz? Pergunta difícil. Muito difícil. Que a palavra de Deus nos leve a refletir sobre como está a nossa vida cristã. Não falei no começo, acabei esquecendo, mas eu creio que os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando em casa já estão habituados a fazer isso. Deixar o seu motivo de oração lá nos comentários da live para que a gente possa orar e para que os irmãos ali que estão acompanhando também possam, né, anotar os pedidos de oração, os motivos de oração e orar durante a semana. Tá bom? Então continue colocando seus motivos de oração para que a igreja possa estar unida, orando uns pelos outros. Vamos ficar em pé para aqueles que estão aqui e vamos continuar declarando que o nosso Deus cuida, que não existe lugar melhor do que estar com o nosso Deus. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Para sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Para sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Aonde eu for, eu sei que bem
de mim Ele está, pra sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É uma alegria podermos estar aqui, louvando a Deus, ouvindo a palavra. E nesse momento, nós queremos orar. Várias pessoas postaram seus pedidos de oração. Mas esse Deus, como a gente, tanto Alisson pregou no domingo de manhã, à noite e hoje, eu vejo que Deus quer dizer algo. Se você olhar a mensagem, tudo é a um preço. O caminho é cruz, mas vale a pena. Porque o Deus que a gente serve é um Deus fiel, um Deus grande, um Deus que não desampara, que prometeu para os discípulos que estaria todos os dias. E o salmista, no Salmo 31, ele fala algo interessante, uma fortaleza na angústia. Nosso Deus é aquela fortaleza que não falha para aquele que está desesperado e angustiado. Olha como ele começa o Salmo: em ti busquei refúgio, ó Senhor, não permitas que eu jamais seja frustrado. E você nunca vai ser frustrado se você buscar refúgio no Senhor. Mas ele coloca diante de Deus as aflições do coração dele. Olha o versículo 9: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois o desespero tomou conta da minha alma e do meu corpo, e os meus olhos se consomem em prantos. Muitos, talvez você que está nos assistindo, se encontra dessa maneira, clamando a Deus. Talvez o desespero está tomando conta, a ansiedade. Mas o salmista começou dizendo que ele buscou refúgio na fortaleza. E é interessante que o Salmo 31 tem 3 profecias. Jeremias cita ele no seu livro, 31:13. Ele parafraseia no livro dele. Jesus, versículo 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jonas, versículo 6. É um salmo interessante. Mas sabe como que ele termina esse salmo? Ele coloca, ele abre o seu coração diante de Deus. Mas sabe como que ele termina o versículo 24? Convocando eu e você a colocar confiança nesse Deus. Sede fortes e corajosos, Ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Então o salmista começa falando em quem ele colocou confiança e termina convocando eu e você a colocar: sede fortes e corajosos, Ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Agora é o momento da oração. Junta a sua família, vamos ter um tempo de oração, vamos clamar a Deus. Coloque seus pedidos, talvez não deu tempo, não tem problema. Nós temos orado pela igreja, clamado pela igreja, pedindo encorajamento. Talvez você se encontre como salmista, angustiado, desesperado, mas coloca sua confiança. Seja corajoso e coloca a
a sua confiança nesse Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque o Senhor é o único digno de louvor e de adoração. Pai, obrigado por essa oportunidade que temos nessa quarta-feira, de poder colocar nossa ansiedade. Talvez estamos desanimados espiritualmente, talvez estamos angustiados, desesperados, mas nós queremos colocar a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é uma rocha segura. E não só confiamos no Senhor, mas nós podemos descansar no Senhor. Como diz o Salmo, esperar no Senhor. E nesse momento, Pai, nós clamamos junto com a Marta, Pai, pela sua filha, Luciele. Ela precisa de sabedoria, ela precisa de paz no trabalho. Ó Deus, o Senhor é o único que concede paz. Somente o Senhor pode dar paz. Ó Deus, clamamos, Pai, junto com a Sandrinha, pelas definições, Pai, sobre a casa, a construção. Não somente a Sandrinha, como a Pamela. Ó Deus, a Pamela e o Joso, desejo de construir a casa, eles dependem de Ti e querem descansar no Senhor, Pai. Dá força. Não só eles, Pai, mas também dá uma casa ao Alisson e a Cris, Pai. Segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Ó Deus, também coloco, Pai. Estamos vendendo nosso apartamento, Pai. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, mas não queremos nos afobar, desesperar, pois nós sabemos em quem temos crido, Senhor Deus. Mas a Sandrinha continua colocando aqui seu curso. Abençoe a vida do Rodrigão, Pai, o trabalho dele. Guarde, Senhor Deus, debaixo das Tuas mãos, Senhor Deus. Junto com o Edmundo, nós pedimos, Pai, pela saúde do Manuel. Está com o Covid, Senhor Deus, Senhor, tenha misericórdia, Senhor Deus. Toda a família da Antônia, guarde, Pai. O Senhor tem os seus propósitos, Pai. Esteja com essa família, Senhor Deus. Também pedimos, Pai, pela vida do Leonardo, sobrinho da Lidiane, Senhor Deus. Graças a Deus, deu tudo certo para internamento. Mas que principalmente, Pai, ele possa ter um encontro contigo, Pai. E que ele possa sair recuperado, Senhor Deus. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Pedimos, Pai, juntamente com o pastor Horst, o consolo à família dele, Pai. Faleceu hoje o seu cunhado. Ó Pai, só o Senhor pode dar o consolo. É só em Ti que nós encontramos o consolo verdadeiro, Senhor Deus. Ó Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Pai, de muitos que perderam, Pai, seus entes queridos. Ó Deus, traz Teu consolo, Pai. Porque o Senhor é o autor da vida. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos nisso. Ah, Pai. Mas quando estamos nessa carne, como é difícil nós descansarmos. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Lidiane, Pai, pede pela sua irmã, seu cunhado. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas vidas. Que eles possam ter um encontro genuíno contigo também. Pai, nós clamamos nesse momento que todo o seu povo, Pai, possa estar buscando alguém para
para compartilhar do teu amor, Pai. Quanta gente tem morrido, Pai, sem conhecer o Senhor. Usa o teu povo, Pai, através de uma ligação, de um compartilhar. Ó Deus, restaura essa nação. Tenha misericórdia dessa nação, Senhor Deus. Junto com a irmã Raquel, nós oramos, Pai, clamamos pela situação do Líbano, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai, daquelas vidas, Senhor Deus. Quantas tragédias têm acontecido, Pai. Oh Deus amado, tenha misericórdia. Clamamos junto também, Pai, pela Cleia, pela sua saúde. Restaura a sua saúde. Abençoe seu casamento, seu trabalho. Tenha misericórdia, Pai, dela, dos desafios que ela tem pela frente. Tenha misericórdia. Pai, a Sandra também. Ela e o Jairo pedem, Pai, pela venda do apartamento. Oh Deus, o Senhor já tem algo preparado para eles, Pai. Mas mostre a tua vontade na vida deles, Pai. Continue abençoando eles. Toda a família, Pai. O Erlon, Senhor Deus, pede pela sua vida. Abençoe a vida dele, da Lu, da Helena. Tenha misericórdia, Pai. Abençoe seus negócios, seus projetos. Que tudo, Pai, esteja conforme a tua vontade. Seja conforme a tua vontade. A Kátia, Pai, pede oração, Pai, pelo emprego para o Isauro. Oh Deus, nós pedimos e já louvamos porque o Senhor tem algo, Pai. O Senhor tem feito milagres no nosso meio, Pai. Quantas pessoas conseguiram trabalho em meio à pandemia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é muito bom. O Senhor cuida, o Senhor não depende de circunstância, Pai. O Senhor é Deus e um Deus fiel. Louvado e agradecido seja o teu nome. E pedimos, Pai, por aqueles que se encontram desanimados espiritualmente, Pai, fracos, angustiados, se sentem solitários, Pai. Que o teu Santo Espírito, Pai, visite cada uma dessas vidas, Senhor Deus. Tudo isso te pedimos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero deixar um outro salmo. Está ali no capítulo 29, verso 11. No 29 ele começa exaltando a glória de Deus, Deus soberano, digno de glória. Ele começa falando para tributar ao Senhor. Mas ele termina dizendo assim: o Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo. E não só isso, mas vai abençoar com paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa sentir essa paz que vem do Senhor Jesus. Deus abençoe. Através de nós, seja feita a tua vontade, nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte.